Bom, primeira coisa do foco da análise, cara, se precisar interromper, interrompe a qualquer momento, independente de estar gravando ou não. O Tranquilo. foco da análise é que sempre vai estar em a gente primeiro entender o que que a gente está buscando, né? Entender para que caminho a gente tem que ir para não precisar analisar absolutamente tudo. O foco não é analisar tudo, ficar 300 dias em cima de duas contas de anúncio, três contas de anúncio, analisando lá 300 criativos dentro de 100 campanhas. O foco é a gente ver onde é que estão os principais gargalos ou momentos de atenção, o que nos salta aos olhos. Então, se a gente quer resultados melhores, a gente tem que analisar, buscar entender o que que aconteceu nos meses de melhor resultado. Então, esse foi o início de toda a análise. Então, por isso que a gente precisa sempre ir olhando, a gente vai olhando, olha para o geral e vai afunilando o olhar para alguma coisa, tá? Então, é Tá. assim que a gente vai acabar fazendo a análise. Sempre olha para dados gerais dentro de um macro muito maior, depois a gente afunila. Então, olhando para todos esses dados, fui para os meses de melhor resultado. Peguei, para fazer a análise mais a fundo, peguei os três melhores. Então aqui tá em verde os cinco melhores, tá? Listei aqui também em ordem cronológica e depois só classifiquei como top um, top 2 e top 3, tá? Aí fui para outros pontos. Como o nosso foco aqui não está em entender taxa de conversão, porque isso está como uma análise delas, e em momentos que a gente não está conseguindo entregar tanto resultado, nosso foco tem que estar mais nessa análise aqui, nessa análise inicial aqui, tá? Então foi aqui que eu me detive a ficar. Passei essa informação para a Thaís e até ela conseguiu identificar motivo. Esse mês aqui foi o mês de abertura da Diniz Lajeado. Então foi o momento em que a Thaís e a Letícia saíram da operação. Ela até, quando eu mostrei isso para ela, mostrei aqui dentro, ela disse, putz, já sei. Foi exatamente o momento em que eu e a Letícia a gente saiu da operação. Então, aqui, ponto, a gente já tem. Daí eu disse: olha, então a gente não vai analisar a fundo isso, a gente vai deixar para vocês olharem para isso, para ver se o que que vocês estavam executando, o que que mudou, quem era a equipe que estava antes, avaliem isso que vale a pena, né? Então, sempre com dados a gente vai ter o cliente nos escutando mais. Uhum. Senão a gente vai estar só baseado em achismo, né? Tá. É, então, o que eu busquei relacionar aqui foi faturamento com entrada de leads, tanto em plataforma quanto em planilha ou como. Aqui a gente só foi avaliar a planilha mesmo, porque os melhores faturamentos eles estão aqui no momento em que não tinha como. Uhum. Daí o que que E eu no fiz? caso, os melhores ali você listou baseado em faturamento mesmo. Baseado em faturamento. Tá. O ROAS ele nos dá uma percepção boa de resultado, um parâmetro muito bom, mas nem sempre ele vai. Esse aqui, por exemplo, o ROAS 20. Não tenho certeza que esse foi o investimento. Pode ser que nesse momento aqui a gente tenha feito aquela migração de conta. Aí só ficou registrado o investimento de uma conta específica. Então isso aqui não Tá. vai nos dar, o ROAS não vai nos dar um norte tão forte assim. Mas eu olhei para resultado porque é o que a gente está buscando. O ROAS, ele pode ser um ROAS, sei lá, um ROAS 8 se tu investir 1.000 e faturar 8.000. Entende? Então o ROAS não vai nos dizer muito. Peguei melhores faturamentos. Tá, beleza. Então aqui, pegando os cinco melhores meses de entrada de leads registrados, os leads de planilha mesmo, listei a mesma coisa. Então o que a gente vê aqui é que esses dados eles não estão batendo, não tem uma relação direta. O top 3 de faturamento não é o mesmo top 3 de entrada de De lead entrada de leads. registrado. Então, o Uhum. que que isso me leva a pensar?
não existe uma correlação entre o volume de leads registrados e o faturamento. Está ligado a outra coisa, não a entrada. Aí eu fui para análise, porque como estava sendo registrado em planilha, o que que pode acontecer? Registra mais os leads que deram continuidade. Então, por registrar só mais esses leads, então a gente vai ter muito lead que não é registrado. Os leads que não convertem ou que não dão sequência na conversa não são registrados. Então, eu fui avaliar os 5 melhores meses de volume de conversão no gerenciador. E aí também, a gente olhando aqui, até tem uma correlação. Deixa eu ver onde é que estava batendo. Não é uma correlação direta, assim, o top 3 daqui não tem a ver com o top 3 daqui, mas tem uma certa relação olhando para esses 2 meses aqui não estão no top 3, mas eles estão entre os 5 maiores, que são exatamente esses daqui. Então tem uma certa relação entre volume de leads lá no gerenciador e o faturamento. Tá? Então dá para gente linkar isso. Mas eu não acredito que tenha assim uma ligação direta. Tá Tá, mais, tem uma. hoje eu enxergo que tem mais a ver com a taxa de conversão em si, e qualidade de lead, que aí depois, mais para o final da análise, a gente chega nesse ponto. Tá? Então, aqui, por enquanto, não tirei nenhuma conclusão com essas informações, só tentei achar a correlação, tá? Tá, Que é basicamente analisando aqui, né, cara? Tu vai ver aqui, bom, os 3 melhores são esses aqui. Só que se a gente for ver aqui, tem meses que entraram mais, ó. Tipo agora, 2023 e 2024 tiveram mais mais entradas, leads, mais entrada de leads, bem sim. mais leads, né? E comparando aqui também, ó, 200 lá no mês 11 de 2023, 256 pela Como. Deixa eu ver se teve algum período com esse volume. Não Não, teve, né? Então aqui, ruas 4,2. Pô, é baixo, né? Taxa de conversão até não estava tão ruim, tá acima de 10, mas mesmo assim, ticket bem mais baixo, taxa de conversão em relação aos outros meses absurdamente mais baixo, metade aqui, um terço, muitas vezes. Custo de lead estava bom e a queda relativamente alta, mas quase dentro do aceitável. Então, o volume aqui não tem uma ligação direta. É o que a gente consegue ir concluindo aos poucos. tá. Daqui da parte da taxa de conversão, o que eu coloquei? A partir depois do mês 5 de 2023, a taxa de conversão caíram e não voltaram a aumentar. Tá? A não ser no mês 11 de 2023 e no mês 2 de 2024, que foi o único momento que elas passaram de 10%. 10%. Então, isso aqui seria o básico, assim, 10% seria uma taxa de conversão básica. E esses foram os 2 únicos meses depois do mês 5 de 2023 que elas conseguiram passar dessa taxa. Taxa de conversão em vendas, né? Delas lá. Isso, taxa de conversão delas. Tá. Aqui outro ponto também que eu consegui identificar foi o padrão. Calma aí. Um padrão. Taxa de conversão do comercial que seguiu dessa forma nos melhores meses. Ah, tá. O padrão da taxa de conversão do comercial nos melhores meses, tá? Então, aqui, ah, uma coisa que eu notei. Fui avaliar esses melhores meses em faturamento e vi que depilação a laser tinha mais de 75% da fatia de faturamento da empresa. Então, todo o enfoque, tá vendo que
fui olhar o faturamento, depois olhei os meses, daí nesses meses fui ver o que que trouxe a maior fatia do faturamento, então já estou segmentando mais a análise, e agora estou segmentando mais ainda porque eu vi que grande parte do resultado veio da depilação. Então, o que eu estou fazendo é olhar para as campanhas de depilação, olhar para os leads de depilação, para ver o que que aconteceu nesses meses. E aí, o que que eu observei? No mês, no top 1 de faturamento, o procedimento de depilação a laser ele estava com 43% de taxa de conversão. Então, pô, quase metade das pessoas que chegavam lá no comercial fechavam. E depilação representava quase 90% do total faturado do mês, tá? Aí O isso mês que você voltou na planilha do mês e olhou lá naqueles outros dados laterais ali, né, que tem. isso é, eu peguei, daí abri a planilha dos top 3 aqui de Aham. faturamento Uhum. e aí dei uma analisada lá. Então, dá até para abrir aqui para o mês top, pegar um top 1 aqui. Top 1 Janeiro é 23, não. novembro. Novembro 22. Novembro, feirinha, novembro 22. 22. Então aqui, eu vim para cá, na verdade, e avaliei isso aqui, tá vendo? Pegando, olhando para faturamento, faturado. Entrada de leads ficou razoavelmente parecido, 83%. Volume de vendas, parecido também com faturamento. E faturamento, entendeu? Não variou muito. Então, nesses períodos aqui, foi isso que eu consegui avaliar, tá? Tá, Aqui eu não avaliei muita coisa, a não ser essa taxa de conversão, tá? Que daí eu acabei calculando aqui para ter uma noção de como é que era a taxa delas em cada procedimento. tá, beleza. Entrada de leads e faturado. Até aqui com relação à entrada de leads e faturado, em 2022, que a gente pode identificar uma relação entre os meses de maior entrada de leads em plataforma, então não era nem em planilha, em Planilha. gerenciador, aqui no caso, e o faturamento maior. Então, 2022 teve essa relação, o volume alto em gerenciador, faturamento alto também, mas isso se deu mais graças à conversão alta. Porém, o volume de lead registrado em planilha não se destacava muito em relação à média de todo o período. Então, o que eu fiz foi olhar para a média que elas tinham de registro de leads e ver se nesses períodos destoou muito a média de leads que elas recebiam. E não, Aham. ficou bem dentro da média. Então, a única correlação que teve foi com entrada de lead no gerenciador mesmo. E aí, o que que eu fiz depois de olhar para isso? Fui analisar as contas de anúncio. Tá? Então, peguei aqui campanhas de depilação de novembro 22, Outubro 22 e outubro janeiro 23. 22 e janeiro 23, olhando os públicos e criativos. Tá? Aí, pegando aqui novembro 22, campanhas de promoção, promoção depilação. Então, eu só fui botando aqui a estrutura das campanhas e anotando o que que a gente tinha de padrão. Então, campanha para depilação, a gente estava usando engajados, IG, até isso aqui é uma coisa para se atentar, ó. Já passei para a Liege, ela já fez algumas mudanças lá para a gente testar. Engajados 365 dias, IG, somente mulheres, 12 quilômetros, um pouquinho mais aberto do que a gente usa hoje de idade. Anúncio de virilha completa 29. Não tenho certeza desse valor aqui porque a conta está bloqueada, não consigo abrir o anúncio, né?
mas tu vai ver que os padrões de público se repetem bastante e nesses períodos de maior faturamento, a gente estava rodando só posicionamento no Instagram. Depois teve um momento que a gente precisou abrir para Facebook para entregar um volume um pouco maior, porque elas estavam demandando volumes maiores. Então, até vale a pena a gente ver em que período foi feita essa migração para quase tudo posicionamento automático. Tá. E quando eu cheguei nesse ponto aqui, e observei que os posicionamentos estavam quase tudo no Instagram, isso aqui foi até pô, foi um estalo, assim, porque quando a Liege entrou e eu passei a estrutura das campanhas, eu disse para ela, olha, a gente roda Instagram porque aqui tende a ter um público mais qualificado. Pessoas de poder aquisitivo um pouco maior, pessoas mais jovens e tal, do que no Instagram, ou do que no Facebook. Aqui no Facebook. O Facebook vai ter um público um pouco mais aleatório. Então, e talvez esse público aqui dos 20 aos 45 nem esteja tanto assim no Facebook, tá? E aqui olhando para campanhas de vídeo depilação, que a gente estava usando bastante. IG também, mulheres, 10 quilômetros, esse aqui é o mesmo padrão que a gente usa, a única diferença está no posicionamento. E Uhum. mulheres, bairros também que a gente usa com frequência, mas também só posicionamento, só IG. E aqui vai ser um padrão também, mas nos dois públicos, o criativo que mais performou foi o menos de R$ 20, aquele da Lead. Quanto aos criativos, Tá. eu não espero que tu lembre ele de cabeça, tá? Mas Uhum. é, é um criativo em que ela balança uma nota assim de R$ 20 e tal. Esse lead, esse criativo aqui, ele foi responsável por trazer mais de 95% dos leads do mês dentro dessas campanhas aqui, dentro de tudo, na verdade, das campanhas de depilação, vídeo depilação, eles Uhum. trouxeram mais de 95%. Então Tá. foi isso aqui que salvou o mês, basicamente. O restante não converteu também. Ah, outubro, daí, campanha de promoção, depilação, IG também, público mais aberto, focado no Halloween. Aqui só tá Halloween porque eu peguei exatamente a nomenclatura que estava dentro das campanhas. Mas aqui a gente Aham. estava rodando uma promoção específica de Halloween. E aí a gente fez um conjunto específico para isso. Aqui também, mesma coisa lá de cima, mulheres bairros, somente Instagram. E aí promoções com parcelamentos maiores. Engajadas também, 365 dias, somente IG. Então, até aqui onde a gente estava pegando engajados, e isso que a empresa não tinha muito tempo, assim, tinha um ano e pouco de existência, talvez nem isso, não tinha um ano e pouco de existência. A gente estava usando engajadas 365, mas estava rodando só no IG também. Então, até em públicos mais segmentados, a gente Mais estava segmentados, estava a só gente pro estava Instagram. colocando somente Instagram. E todas as coisas que performavam tinham a ver com promoções de regiões específicas, as regiões mais procuradas de depilação, com 18 vezes com parcelamento em 18 vezes. Campanha de vídeo aí se repete muito, cara. Os mesmos públicos, tudo Uhum. direcionando para IG. E, de novo, nos dois públicos, o criativo menos de R$ 20 trouxe mais de 95% dos leads. Os demais criativos todos estavam com foco na preparação para o verão. Então, até um dos pontos que eu trouxe para a Thaís. Chega um momento do mês que a gente tem que passar, comunicar mais essa preparação para o verão, desse é o momento ideal para fazer a depilação a laser. Até porque no verão as pessoas não vão fazer, porque elas vão estar mais expostas ao sol e pele bronzeada não pode fazer depilação a laser com light shear. Sim, Então, é um dos pontos que eu parei de me atentar porque eu deleguei mais para você, só que talvez eu não tenha passado essas sacadas que eu tinha antes quando eu estava gerenciando mais sozinho. Esse aqui ainda estava Liege, mas eu que fazia todos os alinhamentos, então eu que estava puxando como gestor de projetos, no caso.
E esse aqui são pontos importantes da gente se atentar. Existe essa sazonalidade, como em qualquer outro negócio, e é bom que a gente entenda, né? A gente tem que Procedimentos. entender e tá no radar da gente sempre essa Tem que sazonalidade, estar né? no radar e até a Liege tem que ficar ligada nisso, no sentido de entender que, pô, um criativo que ele foca na comunicação para o verão, por mais que ele não tenha performado bem no inverno, ele pode ser testado agora de novo. Porque a comunicação dele está focada em. Ela vai fazer sentido agora. Ela não vai fazer Final de sentido no inverno. inverno. Sim, vai fazer sentido no final do inverno só. Exato. E dá bem certinho. Elas vendem normalmente que em 6 sessões elas conseguem executar tudo. As pessoas tiram férias em janeiro e fevereiro. Então as pessoas estariam preparadas para as férias, começando o tratamento agora, mês 8. Entendeu? Janeiro, então. Campanha de promo também, focando em bairros. Aqui a gente já começou a abrir um pouco mais, então provavelmente aqui já começou, em janeiro já começou a ter uma queda de volume. A gente pode confirmar aqui até janeiro de 23. É, aqui, ó, É. tá vendo? Já teve queda de volume. A gente estava vindo volume bom, caiu. Depois caiu de novo. É, Voltou a subir, queda. Então, até isso aqui, eu coloquei aqui, Tiagão, para a gente conseguir ver também. Eu não, eu fiz a análise, para mim ela tá, para mim não, para apresentar ali para Thaís, ela tá completa, mas agora tu focando na análise desses dados, cara, tem muito mais coisa para analisar aqui. Então, ver se, por exemplo, mês 5 mês 6 aqui estão num vale. Será que mês 4 mês 5 mês 6 aqui também estão no vale? Ó, que mês 4 é um vale. Mês 5 já subiu. Então já não seguiu o mesmo padrão. Se a gente vê que começa a seguir padrões, a gente pode já cravar algumas coisas. Olha, esse mês, historicamente, a gente tem uma queda. Então a gente tem que focar em tal coisa. Para a gente já preparar o cliente, entendeu? uhum, entendi. A gente precisa ter essas informações aqui, olhar para histórico. Claro que o histórico não garante. Tu olhar para o passado não garante que tu vá saber É, tudo não é sobre o cem por futuro. cento, não é cem por É, não cento é a cem por análise cento. do que vai Mas tu pode acontecer, dizer para elas, mas. olha, historicamente a gente tem esse padrão. A gente pode esperar isso. Não é confirmado. Né? Então, analisar isso aqui, cara, essas linhas do tempo, eu acho que é super válido, tá? E aí é aquela questão, Tiagão, não tem muito assim como eu te dizer, analisa tal coisa. Não, cara, aqui é questão de tu, cara, desligar de tudo possível e ficar no mínimo umas 2 horas olhando para os gráficos aqui e tentar tirar alguma conclusão em cima disso. Entendeu? Não tem muito assim. Claro, eu não sou mestre em análise de dados, então talvez tenha uma forma de fazer mais pautada em método, Uhum, mas, cara, para mim funciona o seguinte: olhar para as informações, tentar buscar entender assim, bom, o que que eu estou procurando aqui dentro? Primeiro tem que saber o que está procurando para fazer a análise, né? Ah, estou procurando sazonalidade em entrada de leads, variação, padrão de variação em entrada de leads. E aqui, a partir disso, tu vai ver se existe alguma, existe algum entendeu? padrão, tá? Entendi. É, padrão de queda também. Pô, o que que aconteceu aqui é a menor queda, menos 25. Cara, isso aqui deve ter algum erro, migração de conta, alguma coisa não foi puxada, Ah, talvez. que não foi puxado, tá. Mas, bom, vou voltar para lá, senão eu vou Vai, devagar muito aqui. vai entrar em outra análise. Eu vou começar a fazer outra análise aqui. É. Nada a ver. Mas, cara, já é um ponto. Tipo, pô, bota um tempo ali, bota um tempo em si. Porque te garanto assim, Tiagão, não vai ser nenhum tempo que tu passar analisando dados vai ser perdido. Cara, nem Uhum. 1 minuto analisando dados é perdido.
é uma É, das coisas mais importantes que a gente tem que fazer para entregar resultado e entregar informações. Mas, sim. bem, aqui em janeiro a gente já começou, então, a abrir mais o público, e aí a gente confirmou que em janeiro começou a queda, né? Na verdade, já começou aqui em dezembro, mas janeiro a gente teve uma queda mais acentuada. Então, provavelmente isso que motivou a abrir um pouco mais o público de engajados, que já é um público menor. Aqui a Uhum. gente continuou ainda com somente G. Deixa eu ver aqui. No geral, as conversões. Tá, aqui eu notei também que, no geral, as conversões foram mais caras que o normal e o público de engajado já não funcionou tão bem quanto nos outros meses. Tá? Ahn, Isso aqui não tem como a gente entender um porquê exatamente, mas dá para depois aprofundar. Se tu conseguir olhar esses dados mais a fundo e ver assim, bom, talvez no mês tal tenha alguma coisa para a gente olhar. E aí a gente pode aprofundar essa análise no mês específico. Campanha de vídeo, depilação. Aqui, bom, aqui também, ó, a gente já abriu para Facebook, também no público de Engajados também. engajados, né? E aqui a gente seguiu no mesmo padrão. Aqui está em ordem de maior conversão, se eu não me engano, eu botei na ordem de maior conversão. Então, esse aqui, maior conversão, depois esse, depois esse. Uhum. Então, aqui a gente estava pela essa duplicidade que a gente estava testando no D-Vídeo, Sim. para confirmar se vai trazer bons resultados esse aqui. Porque tinha os dois quase iguais, só mudava posicionamento. Então, indica teste. É. Ah, É, ou não, teste em ou cima mudou também ali a distância e a idade também, né? a distância abrir um pouco mais. Abriu, não, reduziu a distância Não aumentou. e... Aqui, ó. 12, 10. Ah, Então não, aqui veio. tô comparando com engajados de baixo. É essa daí que a gente Tá está aqui. analisando, Ah, vídeo de sim, sim, sim. depilação. Tá, entendi. Com esse aqui e esse aqui. Isso, isso. Sim, de fato abriu mais. Deixa eu ver dos. É, abriu bastante. Aqui talvez, deixa eu ver. Pode ter sido período, já era 2023. Buscar mais lead também, né? Abriu bastante ali o raio. Pode ser, mas também onde talvez seja o momento onde a gente começou a fazer mais as exclusões. Fazendo as exclusões, a gente conseguiria garantir que poderia passar do limite de uma certa cidade, sem impactar aquela cidade onde já tinha uma unidade. Tá, entendi. Aqui, então, mais um mês que o Criativo menos de R$ 20 trouxe mais de 90%. Aqui já caiu um pouco o, A conversão essa dele. ocupação, né? Esse Uhum. percentual do criativo aqui caiu 5% só. A Ele 5%. continuou performando super bem. Salvou o mês mais uma vez. Então, os 3 melhores meses históricos aqui que a gente tem, criativo de menos de R$ 20, performando super bem. Então, é esse padrão que a gente tem. Campanhas rodando em G, criativo de menos de R$ 20. Hoje a gente A roda estrutura muito básica Facebook. que tinha isso, era isso. Oi? A estrutura base nos períodos que teve melhor faturamento, basicamente resumia era isso. É, não é nem Direcionamento, né? estrutura, não é nem Posicionamento. estrutura base, é assim, ó, é as coisas padrões que tinham nos diferentes Isso, meses, diferentes campanhas, diferentes conjuntos, isso. tá? Era o Então, posicionamento e o criativo. posicionamento e criativo específico. Então, aqui, terminei de analisar isso aqui e vim para a conclusão. Então, não foi pô, eu fiquei, acho que umas 5 horas, cara. Acho que essa análise levou umas 5 horas. É, cinco Uhum. horas e meia. Ah, deixei o cronômetro rodando ali. Então, é algo que a gente conseguiria fazer até
mensal, mas essa análise aqui daria para aprofundar ainda mais, tá? Sobre conclusão. Meses que focamos em aparecer mais no Instagram nos trouxeram volumes interessantes de leads com taxa de conversões muito maiores. O criativo menos de R$ 20 trouxe mais de 90% de todas as conversões de vídeos de depilação a laser nesses períodos de melhor faturamento. Por isso precisamos de criativo na mesma linha para que possamos repetir esse efeito. Então, a gente vai ter que entender mais a fundo o que nesse criativo gerou todo esse resultado. Não que eu ache que tudo tá no criativo. Não, mas a questão de volume e qualidade do lead tem muita relação com o criativo em si. Então a gente teria que avaliar esses meses aqui que rodaram com esse criativo, ver como é que foi questão de. Tem muita diferença de CPM daquele ano para hoje. O CTR desse criativo nesses meses com aqueles públicos estava muito diferente, estava muito além do normal. O que que ele tinha de diferencial? A taxa Uhum. de. Eu botei lá como taxa de mensagem, é uma métrica que eu acabei montando personalizada mesmo, que é o volume de cliques, é, o volume de mensagens iniciadas dividido pelo volume de cliques. Então é para a gente entender quantas pessoas clicam no link e iniciam uma conversa. Quantos por cento, né? Ahn, tá. Os melhores meses todos foram em uma conta específica. Mas isso não quer dizer que tenha influenciado diretamente no resultado. Foi só um ponto que eu botei aqui porque foi um padrão que eu encontrei. Todos eles, todas as campanhas com os melhores resultados em vendas, em volume ali, estavam numa conta específica, que é uma conta que está bloqueada hoje. Ahn, Nosso foco com as possibilidades de teses escritas abaixo é conseguir. Bom, então aqui eu só fiz uma introdução das possibilidades de teste, tá? Nosso foco das possibilidades de teste descritas abaixo é conseguir auxiliar no aumento de conversão, não no aumento de lead, no aumento de conversão sem uma queda no volume de leads. Então, esse seria o nosso foco com esses testes de agora. Trazer leads mais qualificados, comercial conseguir converter melhor. A gente não vai conseguir garantir que o comercial converta melhor, mas se a gente conseguir fazer com que o comercial afirme que os leads estão melhores, a gente já tem. Eu já me dou como satisfeito, entendeu? Sem a gente cair volume, porque hoje o volume ele já não está alto. Então, se a gente cai volume, aí complica. É Já porque avisei a Thaís. analisando ali, enfim, o que a gente pode fazer de teste, não tem como a gente garantir aumento nos leads, né? Aumento no Porque volume, em tese de teste a gente vai reduzir um posicionamento, entende? Então a gente vai aparecer para menos gente. Só que a tendência com já isso é que deixei a melhore a Thaís qualidade. ciente. Já deixei a Thaís ciente disso. Eu disse, olha, Thaís, se a gente conseguisse garantir aumento de volume, eu já faria, já pediria, eu já solicitaria ali para a Liege fazer alteração em todas as campanhas, em todas as contas. Única, tudo. Só que daí eu disse para ela, a gente está rodando como um teste hoje isso para ver se isso vai se confirmar. Porque não quer dizer que a gente viu os dados do passado e que a gente vai prever o futuro. E aí, provavelmente, nesses testes, a gente vai ter, e na migração também, na mudança de posicionamento, depois que a gente confirmar, ó, de fato, o Instagram, o posicionamento ele está nos trazendo um resultado melhor. A gente migrando, fazendo essas mudanças em campanha, naquele período que a gente está fazendo a mudança, vai impactar, vai cair volume de leads. Ela já está ciente quanto a isso. Claro que isso não garante que a gerente não vai reclamar e a gente vai ter que ter, pô, nosso papel, ter a paciência ali de explicar, olha, está acontecendo Uhum. isso, a gente está fazendo esses testes,
com base na análise que foi feita e foi passada para a Thaís, e já tinha sido avisado que possivelmente esse volume ia cair. Agora, o que a gente precisa é um pouco de paciência para validar esse teste e fazer a mudança nas outras campanhas. Basicamente, isso que a gente teria que passar, né? Beleza. Aí aqui eu listei as possibilidades de teste. Então, voltar a rodar mais Instagram. Daí eu botei só uma observação aqui, tivemos que voltar para o Facebook por conta da necessidade de volume, mas vale o teste. Podemos fazer o teste de público aberto somente Instagram e bairros Instagram. Então, isso aqui seria a ordem dos testes. Isso aqui eu tenho que passar para Liege até. Ah, porque qual é a minha ideia? Já que a gente não pode perder muito volume, testar um público aberto, somente Instagram, a gente teria um volume maior de pessoas ali dentro daquele público, daquele conjunto. E aí a possibilidade do CPM não subir muito, o clique não subir muito e custo de mensagem também, ela é maior do que a gente rodar bairros ou rodar engajados. Então o teste vai do maior público para o menor. Uhum. Rodamos público aberto somente Instagram, depois bairros Instagram, com os criativos que tem a melhor performance hoje, tá? Sem parar a estrutura atual, para a gente ter o mínimo de impacto possível. Aí teria que fazer a validação diária lá, da parte da Liege, validar diariamente com a unidade, só bater esses pontos. Olha, começamos a rodar as campanhas direcionando direto no Instagram. Como é que tá a entrada para vocês? Bater isso dia a dia, um pouco para elas se sentirem tranquilas, mas também para a gente coletar essas informações e ver se o teste está indo no caminho certo. Uhum. Mas esse negócio de comunicar diariamente para a gente conseguir tranquilizar o cliente, cara, isso é importante, porque eles não sabem o que está acontecendo aqui. A gente está investindo o Sim. dinheiro deles, eles estão esperando chegar lead, e a gente está Estão sendo aqui cobrados fazendo o lá para trabalho. Eles vender. não sabem o que que a gente está fazendo, se a gente ficou 15 minutos em cima das campanhas, ou a gente nem abriu a conta, ou a gente ficou 10 horas por dia em cima da conta. Eles não têm essa noção, então a gente não pode. Muitas vezes, pô, eu sei que a gente acaba ficando, não de cara, mas muita cobrança de todos os lados gera uma pressão grande. Mas quanto mais a gente comunicar sem essa solicitação, menos pressão vai gerar. Porque o Sim. cliente ele vai estar ciente do que está acontecendo, o que que a gente está fazendo aqui. Minimamente ele acha que a gente está trabalhando, né? Se a gente comunicar bastante ali de forma lógica, é claro, minimamente Ele ele vai percebe achar, que pô, está estão sendo trabalhando feito. a nossa Ele conta, percebe né? que está sendo feito, porque eu até falei para a Liege esse ponto. Eu disse, olha, tu sabe que tu está fazendo as análises todos os dias e está listando as otimizações para fazer, está executando essas otimizações, está acompanhando os grupos, está acompanhando as campanhas, mas o cliente não sabe o que que tu faz. Então, se tu não passar que fez uma otimização tal, quando alguém reclamou lá, pô, coleta informação que tu precisa para fazer análise, diz que vai analisar e passa um. Eu até botei esse padrão para ela lá, seguir esse padrão de lógica. Coleta, pega a reclamação, pergunta o que ela precisa perguntar para fazer análise, diz que vai fazer análise, já passa uma previsão assim de tipo, no final da tarde ou amanhã de manhã, e consigo te responder sobre isso. Faz a análise, lista o que que identificou e o que que vai fazer para mudar, que é o que ela já teria que fazer. Eu acho que eu já passei isso contigo. E Acho que passa lá sim. no grupo. Ah, e, cara, a mesma coisa pode ser da tua parte em relação a essa comunicação de análise de dados, Uhum. entendeu? Tipo, hoje que a gente conversou. Deixa eu só. É. Eu viajo, cara. Ah, aqui botei também outra possibilidade de teste, só que daí secundária a esses dois testes, né? Testar mais engajados 365 dias, principalmente para promoções, que foi onde eles se destacaram mais nas campanhas, e é algo que faz total sentido e é algo que eu defendia muito no início. Depois eu deixei mais por conta dos dados mesmo, parei de defender os meus achismos, sabe? Mas acabou que eles se comprovaram aqui no seguinte sentido: não adianta.
porque olhando, se pondo no o achismo, ele tá com base no olhar de Diego como cliente. Eu Uhum. fico pensando assim, pô, se eu nunca vi um anúncio em vídeo onde a pessoa apresenta a unidade, apresenta nada, uma promoção, para mim, não vai fazer a menor diferença. A não ser que eu esteja muito alinhado ali no momento de compra, e aí eu tô, É, de fato, procurando aquilo, mas normalmente não vai ser no Instagram que eu vou estar procurando. A pessoa que está nesse momento, ela vai achar Diniz no Google, que ela vai pesquisar no Google. Então, o que eu sempre defendia era rodar promoção para engajados, pessoas que já viram a marca, já viram algum vídeo, já interagiram com o perfil, para não promoção ser só o para primeiro público impacto quente. já um preço. Pô, a pessoa mal sabe o que que tu faz, tu vai botar preço? Não, não faz muito sentido. E de fato é que se confirmou. Então, os engajados eles performaram bem para promoções, mas também nesse período que eu analisei aqui, agora eu não lembro, cara, se eu ainda estava atendendo a franqueadora ou não. Que no momento que a gente tá, no período que a gente estava fazendo as promoções estavam performando melhor. Por quê? Eu não faço ideia. Mas em todas as unidades estava performando melhor. Daí depois a gente parou de atender, eles começaram a fazer por conta, as promoções passaram a cair. Não sei que relação tem, mas eu não E consegui vocês estavam entender isso ainda. fazendo as artes? Antes a gente atendia a franqueadora e atendia as unidades da Thaís. Sim, sim. E aí Na- você fazia as artes Só das da Thaís, promoções. só isso, a gente fazia as artes, fazia os conteúdos Entendi. e tal. Tá. Ah, mas então testar mais isso para promoções, a gente parar de rodar público aberto aqui com promoções. Quando for fazer teste, testar só esse, não performou, já era. Beleza. Também botei aqui também campanhas de vídeo quando o orçamento permite esse teste. Então, priorizar os públicos mais abertos, mas quando tiver orçamento, a gente testa esse aqui também. E aqui eu puxei também algo para mim que, cara, isso aqui eu tô me atolando nesse tipo de ação. Montar vídeos antigos com narração de IA, focando no preço e na chamada para o verão. Então, pegar os vídeos que tiveram boa performance no passado, tirar o O áudio áudio. e fazer uma edição com narração, aquela legenda mais dinâmica, uma musiquinha de fundo. Uhum. Em resumo, isso, para a gente retestar esses criativos, ter mais volume de criativo, porque se eles tiveram uma boa retenção de início, é um criativo bom da gente aproveitar. Só que muitos não tinha narração, não tinha legenda, criativos bem crus, assim, mas chamavam atenção no início. Ahn, e aqui também, por último, botei verificar se a meta ainda disponibiliza do interesse remoção de pelos, que foi um mês bem específico, mas performou super bem para a campanha de Uhum. depilação. E testar novamente na campanha de depilação. Então, essa foi a análise em si, não está aprofundada, mas porque tipo, eu tive que ir por um lado específico. Tem muito mais coisa que a gente pode avaliar, né? Mas Sim. eu fui basicamente sempre pela regra de Pareto. Então, eu olhava para o 80-20 lá do total de faturamento, só os melhores, ia para esses meses. Olhava o 80-20 desses meses, ia para as campanhas. Olhava para o Entendi. 80-20 dessas campanhas, trazia para esse relatório, Entendi. puxava Não, as mas show. conclusões, ver o que que Muito pegava de boa. padrão ali nesse, nas campanhas, conjuntos e criativos com melhor resultado, e Show. Muito boa tomava, análise. fixava as conclusões em cima disso. E agora falta Google, né, cara? Google não tá feito, mas é uma das coisas que eu já listei ali. Google, eu acredito que a gente esteja no caminho, mas, cara, depois que a gente contratou a consultoria, caiu, o caiu o resultado, cara.
Bosta. Depois, na verdade, Eu depois. até perguntei isso, né, a semana passada, quando que tinha começado a consultoria. Cara, tá nítido assim. Tipo, a gente tá numa variante, aí tá, contratou a consultoria. E eu não sei se não sei se eu continuo com ele, porque assim, eu tenho eu tenho muita fé, né, na humanidade. Então eu fico pensando, pô, e se eu alinhar com ele tal coisa, para ele analisar isso? Mas, pô, para contratar uma consultoria, eu já esperaria que ele fizesse uma análise prévia do que ele vai passar, ou pelo menos analisasse junto com a gente ali. O que ele fez, basicamente, foi nos trazer uma estrutura que o Janine vende. Pô, ó, o Janine define que essa seria uma boa estrutura para as campanhas. Ele nos trouxe isso. Nos trouxe com muita clareza, coisas que eu não sabia. A análise dos dados ali, ele nos trouxe com uma clareza muito grande. Mas